Estamos de volta com o debate entre os 4 candidatos a prefeito de Itapetininga. De Fiore, representante do PSDB. Vitor Oliveira, candidato do PSOL. Écio Giriboni, representante do PV. E Mário Carneiro, candidato do PTB. Agora teremos uma nova rodada de perguntas que um candidato fará ao outro, mas com temas determinados pela nossa produção. Eu começo sorteando o tema. O tema é trânsito e o candidato que abre essa rodada é o candidato Écio Giriboni. Candidato, para quem vai a sua pergunta? O candidato Mário. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Dentro da sua proposta de trabalho, doutor Mário, o que o senhor pretende fazer para que as pessoas se utilizam do transporte coletivo urbano? O candidato Mário Carneiro tem 2 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta, mas eu tive o prazer de já completar a resposta anterior. Transporte urbano tem que ser coisa séria. Trabalhador tem que ter horário de ônibus. Primeira coisa, empresa de ônibus tem que respeitar o horário. O trabalhador não pode, o ônibus vai chegar às 6h20, chegar às 6h40 que o trabalhador pega o emprego. Segundo, tem que ter horário nos horários de pico, no horário que o trabalhador vai para o trabalho e no horário que ele volta, tem que ter um número maior. Isso é muito importante e o ônibus, uma frota muito bem feita. Um dos projetos é o Ligeirinho. O Ligeirinho que quer? Sai o ônibus do bairro, vai direto para o centro, uma passagem pode ser um pouquinho mais cara, mas vai dar mais qualidade e vamos tirar o carro do centro da cidade e usar o transporte coletivo. Mas uma coisa importante tem que ser dita. A ligação entre a Vila Regina, o Paquetá, com o centro da cidade está horrível. Se você parar lá meia hora no horário do rush para reparar, não se dá mais para atravessar ali. No meu modo de ver, ali um nó que precisa ser resolvido urgentemente no presente. Imagina daqui 4 anos se nós temos um governo que faz política econômica em cima de venda de carro. Esse problema, que é esse nó que tem entre Vila Regina, o Paquetá e o nosso centro da cidade, é um problema que vai ser resolvido, tem que ser resolvido a curto e médio prazo. E para isso eu tenho uma solução. Um grande viaduto que a gente faz ligando, passando por cima da Marginal, por cima da 5 de novembro, para dar um fluxo maior e aliviando aquela saída. E o trabalhador que mora nessa região, que se desloca para o centro, para o seu trabalho, vai ter mais tranquilidade e mais sossego. Eu acho que nós temos que começar a pensar alto. Eu não tenho dúvida que o trânsito é um grande problema e se a gente não pensar alto, nós vamos pagar muito caro pelo atraso. E o mais importante de pensar alto é pensar no trabalhador, porque o trânsito, para quem não precisa cumprir horário, é muito fácil. Agora, para quem precisa cumprir horário, é nesse que eu tenho que pensar, e são 2 soluções que de cara eu já estou te dando, e se Deus quiser vamos ter uma empresa decente. Ok, candidato, seu tempo acabou, muito obrigado. Candidato Écio Giriboni tem 1 minuto para a réplica. Sem sombra de dúvida, nós temos um problema sério de trânsito. Não esqueçamos que nós já temos hoje, em projeto de lei, 70 pontos cobertos para a população. Hoje, eu andando pela cidade inteira, eu percebi nos bairros que hoje a população fica exposta tanto a sol quanto a chuva. Então já está hoje em projeto em lei que a prefeitura já deveria, a concessionária, fazer esses 70 pontos cobertos. E hoje, lá, aquela rotatória lá no Paquetá, hoje se nós não pensarmos com a UPA que vai ser construída lá, nós temos que ter uma definição urgente. Ali nós temos que fazer uma rotatória e aumentar, nós teremos hoje lá um tráfego intenso que vai gerar mais problemas do que existe. Hoje lá tem pessoas que estão correndo risco de vida, porque aquela rotatória lá não está suficiente. E temos que pensar hoje que nós temos táxi, nós temos que pensar que também o cidadão usa o táxi, nós temos que ter o bilhete único hoje, temos que ter hoje o terminal de ônibus, que os ônibus grandes cheguem em terminais e venham micro-ônibus para o centro da cidade. Candidato Mário Carneiro tem 45 segundos para a tréplica. Não é só importante isso. Nós temos na cidade um excesso de semáforos. Eu acho um absurdo. Separa em semáforo o tempo. No lugar do semáforo, nós temos que fazer rotatórias. Tem pontos, esquinas, que tem semáforo que não são necessários. Vamos fazer pequenas rotatórias, aí você tira o semáforo e você alivia o fluxo de trânsito. Essa é uma proposta na parte de urbanização que vai melhorar muito o trânsito. Lógico, vamos mexer no transporte coletivo urbano, que é o mais importante, tirar o carro da cidade. Mas é muito importante a gente falar em segurança, que trânsito não é só desafogar o trânsito, é segurança. As rotatórias no lugar de algum semáforo vai ser uma solução maravilhosa para a nossa cidade.
Ok, vou sortear então o próximo tema. O tema sorteado é Educação Fundamental. Candidato Mário Carneiro faz a pergunta. Candidato, para quem vai a sua pergunta? A minha pergunta vai para o Vitor. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Vitor, a educação fundamental hoje, nós temos os EMEI e as EMF. A prefeitura hoje, ela administra, se eu não estou errado, 85 estabelecimentos de ensino, ou 86. E está instalando o Fundamental 2 em algumas escolas. Eu queria que você nos desse um posicionamento sobre como você vê o Fundamental 2 instalado na rede pública. Candidato Vitor Oliveira tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro que são 73 unidades, 30 do ensino infantil, 42 do ensino fundamental. Essa municipalização do ensino é um projeto do governo federal previsto na Constituição e a gente tem um prazo para cumprir até 2018, se eu não me engano, a gente vai precisar que até o 9º ano seja municipal. Portanto, a 6ª série que começou a ser inserida agora tem sofrido alguns problemas de percurso. Faltam verbas, os professores estão ganhando mal. Aqui em Itapetininga ainda não está regulamentado o plano de carreira do magistério. Itapetininga não paga o piso salarial nacional. Então, os professores estão sofrendo com essa falta. Não podemos dar mais salas, criar mais turmas para os professores se não resolvermos os problemas deles agora. Mas é muito importante essa municipalização do ensino, pois o ensino estadual do governo PSDB é péssimo. Eu estudei do 1º ao 3º ano no Peixoto Gomide e sei do que estou falando. Então eu quero evitar que as crianças passem pelas mesmas coisas que eu passei. Enquanto eu estiver aqui, que eu puder evitar, vamos sim municipalizar o ensino para que essas crianças não sofram no ensino estadual. Candidato Mário Carneiro tem 1 minuto para a réplica. Foi muito importante sua colocação, realmente, mas são 86 instituições do ensino básico da prefeitura. Agora, o que é importante é o que você falou. Começou-se o Fundamental 2, criou-se as salas de aula e não houve preparo do pessoal, preparo dos professores, treinamento, um plano de carreira, então se precipitou um pouco, por isso que criou algum problema. O Fundamental 2, como você bem disse, ele é extremamente importante para a cidade e toda a rede pública, mas tem que ser feito de um modo que o professor esteja contente. Concordo com você plenamente que o piso salarial tem que ser pago ao professor. Não se admite um professor ganhar o que ganha hoje na rede municipal de ensino e para que a gente dê a nossa criança para que essa pessoa cuide. Nós temos que realmente dar treinamento, preparo e criar um grupo de professores bom. A escola municipal é muito boa e merece ser valorizada. Ok, candidato Vitor Oliveira tem 45 segundos para a tréplica. Concordo. Precisamos realmente valorizar o professor, mas tem que ser mais do que palavras. Temos que agir. Teve o debate da POSP, só eu e o senhor comparecemos, né, doutor Mário? Os outros, será que não respeitam os professores, não foram conversar com eles? Queria saber isso também para eles, queria ter essa oportunidade de perguntar ainda a eles, porque eles não foram nesse debate, que foi tão importante, assinado um compromisso com os professores, de pagar o piso salarial, de reaver esse plano de carreira do magistério. Isso é muito importante, precisamos valorizar os professores de Itapetininga. Ok, eu vou sortear então o próximo tema. O tema sorteado é transporte. Candidato Vitor Oliveira necessariamente pergunta ao candidato de Fiore. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Certo. Candidato de Fiore, eu vim na TVT, no Jornal da 2ª edição, e falei sobre o transporte, sobre as minhas propostas. Aí depois eu estava assistindo em casa e vi as mesmas propostas no seu programa. Essa ideia foi sua mesmo ou você se baseou nas minhas ideias? Candidato de Fiore tem 2 minutos para a resposta. Não, não me baseei na sua ideia, não. O nosso programa de governo prevê que nós tenhamos uma melhoria substancial na questão do transporte público, especialmente na questão de ônibus, como vocês mesmos discutiram recentemente. A minha proposta é uma proposta da criação de um terminal urbano que receberá todos os ônibus de qualquer bairro da cidade que terminaria ali naquele terminal e criaria também o bilhete único que você pode descer naquele terminal
e a partir dali você se dirigir para o bairro que você quiser sem pagar mais nada. Agora, o importante é que ele, ao chegar no terminal, vai estar o passageiro protegido do sol e da chuva, e se por acaso tiver que esperar, vai esperar confortavelmente, porque a coisa mais importante que devemos ter na nossa cidade, com relação especialmente ao problema do transporte público, é dar comodidade. Nós temos que dar comodidade, porque quando alguém paga por um serviço, ele tem que ser respeitado naquele preço que se paga. E mais, na minha opinião, os ônibus teriam que ter até ar-condicionado. Não é só ser frota nova, não, ar-condicionado, porque hoje no transporte público você entra no ônibus limpo e sai dele sujo. Essa é uma parte do problema que nós temos na cidade. Agora, claro que na questão do transporte público, temos que ainda acrescentar a questão do táxi, o táxi lotação, que é uma característica da nossa cidade que tem que ser mantida porque favorece a população. Candidato Vitor Oliveira tem 1 minuto para a réplica. Como eu já falei para outro candidato aqui, o bilhete único já existe, ele já funciona na cidade. É o cartão do circular, você pode usar mais de um ônibus com esse cartão, sem pagar, só pagando uma passagem. O transporte público, que está sendo repetidamente falando aqui, precisa melhorar. Precisamos melhorar para os taxistas, precisamos melhorar para os mototáxis. Itapetininga precisa começar a usar mais o transporte público, precisa ser renovado. Mas a gente precisa falar a verdade aqui, precisa conhecer também. Prometer o bilhete único, sendo que ele já existe, eu não acho uma coisa muito certa, né? Candidato Di Fiore tem 45 segundos para a tréplica. Eu acho que o candidato não entendeu. Eu disse que criaríamos um terminal urbano onde com um único bilhete você pode trocar de ônibus e ir para outro local. O bilhete único é uma maneira da gente trabalhar aqui na cidade, mas não está dando conforto, especialmente ao passageiro. E na questão da mototáxi, não falei no outro momento da situação, é o seguinte, o mototáxi também tem que ser organizado, para que o passageiro tenha muito mais condições de segurança. E nós precisamos, então, compor a situação do transporte com ônibus, táxi e mototáxi. Ok, vamos então para o próximo tema, que será sorteado agora. O tema é segurança pública e o candidato Di Fiore necessariamente pergunta ao candidato Écio Giriboni. O senhor tem 30 segundos para fazer essa pergunta. Candidato Écio Giriboni, na questão da segurança, nós temos aqui em Itapetininga a Polícia Militar e a Polícia Civil e também, podemos dizer, o Corpo de Bombeiro. O que o senhor me fala, por exemplo, sobre a questão da Guarda Municipal? E quantos são eles na Guarda Municipal? Candidato Écio Giriboni tem 2 minutos para a resposta. Hoje, candidato, nós temos por volta de 27 guardas municipais. E no nosso plano de governo nós queremos chegar a 140 guardas municipais. Isso em 4 anos nós teremos 140 guardas municipais. E nós teremos hoje aqui, em Itapetininga, a partir de 2013, hoje, a atividade delegada. O que é isso? O policial militar, ele sai do serviço dele, ele vai para casa, toma um banho, põe a farda e volta a trabalhar para a prefeitura. E já assumimos compromisso de colocar em 6 unidades, 24 horas por dia, 2 guardas municipais nos 6 distritos e várias regiões da cidade. Hoje nós percebemos hoje que a segurança, ela está um pouco, poderia ser bem melhor. Nós temos hoje a Polícia Militar e por isso que eu falo, a Polícia Municipal, e nós temos um projeto também de estar discutindo com a sociedade, conversando com as pessoas, juízes, advogados, se é interessante ou não a gente ter uma polícia, a Guarda Municipal armada ou não. Isso é um projeto que eu vou escutar a população, o que a população falar, nós queremos isso, nós vamos fazer. Se falar que não quer que seja armado, não vamos fazer. Agora, essa atividade delegada, sem sombra de dúvida, é a grande saída para Itapetininga. Nós temos o Corpo de Bombeiro, nós vamos instalar câmeras móveis nas entradas da cidade, perto das escolas, onde tanto o bombeiro, quanto a Guarda Civil, quanto a Polícia Militar e a Polícia Municipal terá acesso a essas imagens. E tem que ter uma integração de ações. Então, essa atividade delegada, hoje nós temos uma grande chance de ter segurança
para a população. Nós percebemos aí vários pontos da cidade e hoje reclamação que a segurança é um grande pedido que as pessoas fazem. E andamos por todos os distritos. Em distrito eu fui em Rechã, passaram lá 6 motoqueiros de uma maneira a 140 por hora, até eu falei com um cidadão que mora lá, um amigo nosso. Falei, o que é isso? Falou, isso aí é uma cidade sem lei. Por quê? Não temos segurança, não temos guarda aqui. Então, no nosso projeto, nós sabemos que temos muita preocupação com a segurança. Isso será feito no nosso governo. Candidato Di Fiore tem 1 minuto para a réplica. Candidato Écio Giriboni, a nossa guarda municipal, por turno, tem 9 pessoas, por turno. A gente não pode considerar que isso seja uma guarda municipal. A guarda municipal, principalmente, deveria estar em porta de escola para proteger as nossas crianças. É o que nós precisamos, de fato. Guarda municipal na porta da escola. Agora, candidato, para pular de 9 por turno de trabalho ao número que o senhor propõe de 150 e ainda discutir se é armada ou não é armada, é uma situação bastante, digamos, difícil de realizar, uma vez que é preciso ter verba para isso. Então, candidato, é melhor o senhor explicar melhor essa posição. Candidato Écio Giriboni, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu percebo que o candidato Di Fiore desconhece um pouco da realidade. Hoje temos Tatuí com uma população bem menor que Itapetininga, tem 140 guardas municipais, eles são armados, tem cachorro, tem canil. Então, o fato de querer ter 140, nós poderíamos falar que teremos 200 guardas municipais. Dinheiro nós temos, a questão de vontade. Hoje nós temos que sobra no orçamento 30 milhões de reais. Com o choque de gestão que nós vamos dar tanto na prefeitura quanto na saúde, nós teremos mais verbas. E a grande questão é a atividade delegada. Isso aí nós teremos opções de ter quantos policiais militares que nós queremos, porque acho que nós temos que dar segurança para a população, e isso nós vamos dar, pode ter certeza, senhor Luiz Di Fiore. Ok, vamos para outra pausa e na volta os candidatos a prefeito de Itapetininga farão novamente perguntas com temas livres. Até já!